Visão de Valor com Alberto Marinho. Acompanhe o melhor talk show de negócios da Paraíba. Entrevistas, cases, técnicas e estratégias reunidas em um só lugar, pensado especialmente para você ter sucesso no mundo empresarial. Que alegria receber você em nosso Visão de Valor, seu talk show de negócios. Aqui você vai encontrar cases, entrevistas, estratégias, uma ideia muito positiva para que você tenha resultados acima da média. E eu fiquei muito feliz que o nosso convidado, que recebeu e aceitou o nosso convite, é um cara que eu já acompanhava nas redes sociais, tem feito um trabalho incrível. E temos em nosso estúdio o Hugo Montenegro, CEO da Aliança, ele que tem entregado resultados extraordinários para o nosso mercado, não só paraibano, mas vamos chamar mercado nacional. Hugo, bem-vindo ao nosso Visão de Valor. Muito obrigado, Alberto. Assim, é uma alegria, uma satisfação para mim estar aqui e a gente poder conversar sobre esses temas de gestão, de valores, do mundo corporativo. Acho que é sempre uma oportunidade de contribuir um pouquinho com as pessoas e principalmente aprender também. Eu acho que é uma satisfação enorme estar aqui. Perfeito. De cara, muita gente pode se perguntar, o que é um CEO, de fato, e como você se tornou CEO da Aliança? Bom, CEO é uma sigla em inglês, né, que ao pé da letra é Chief Executive Officer, né, que é o presidente da empresa, é o diretor executivo, é o responsável, é o gestor principal de uma organização. Então, esse é o significado dessa palavrinha aqui. Em inglês, o pessoal usa mais essa sigla em inglês, fica mais charmosa e tal, então, mas no fundo é a mesma coisa. Como eu me tornei, foi um convite. Na realidade, sempre bem simplório assim na resposta, foi um convite que eu recebi da Aliança, né? A Aliança ela possui 6 sócios, então eu acho que a empresa ela nasceu já com um DNA de governança corporativa já muito consolidado. Então, os sócios sempre eles pensaram em ter uma gestão profissional da empresa e a empresa ela já está no seu segundo CEO, vamos dizer assim. Eu sou o segundo a assumir a organização, né? Então, na verdade, eu acho que essa função ela chega para você quando você já começa a estar mais preparado para assumir determinadas responsabilidades. Então, não existe um curso específico para você, não, agora eu sou o CEO. Não, acho que é uma construção que você vai tendo na sua carreira e você, aos poucos, vai assumir determinadas responsabilidades e chega um ponto que você já está do tamanho que aquele projeto exige que você tenha as responsabilidades ou as aptidões para aquela determinada função. Como diz o ditado, quando o guerreiro está pronto, a guerra aparece. É verdade. Isso até me lembrou uma outra questão, que é o seguinte, às vezes as pessoas miram um determinado cargo, uma determinada função, eu falei, não, vou me preparar aqui para aquilo lá. E muitas vezes você tem que estar preparado antes, que a oportunidade pode chegar antes de você estar preparado. Então, você precisa estar sempre se capacitando, se preparando, porque as oportunidades elas chegam. Isso aí, não tenha dúvida disso. Então, você estar preparado é muito importante. Então, você visualizou primeiro para depois correr atrás, eu acho que é um caminho mais longo. De fato, o mercado tem mudado muito, né? Costumamos até falar que o mercado mudou, o cliente mudou, os colaboradores mudaram. E, Hugo, em todas as áreas de atuação, a gente percebe essas várias mudanças, tecnologia, comportamento do consumidor, preocupações com temas como, por exemplo, ESG. E como é que, na sua visão, as empresas e gestores devem se preparar para esses novos desafios? Olha só, a gente realmente está passando por mudanças muito rápidas. Então, realmente, o mercado, ele constantemente tem sofrido movimentações. Com a pandemia que ocorreu agora, também foi um dos fatores que realmente contribuíram para acelerar algumas mudanças dentro do mercado. Mas a receita que eu tenho, né, de como preparar é a mesma de 20 anos atrás. Opa, importante. E quando eu comecei, que é estudo e capacitação. Eu acho que não tem outro jeito, não tem outra forma. E a gente tem um paradoxo hoje, que é o seguinte,
da mesma forma que a tecnologia nos ajuda demais na escala do conhecimento, nos formatos que você pode absorver o conhecimento, ela também nos tira o foco. Então, hoje, eu considero que é muito mais difícil você estar realmente um passo à frente capacitado, você ter o foco de conseguir entender o que é mais importante para a sua carreira para poder avançar. Porque eu vejo muitas situações que você começa a se capacitar superficialmente por conta também da tecnologia e não é o suficiente para que você consiga abraçar determinadas responsabilidades, que foi o que eu comecei falando aqui. De fato, tem uma frase de um educador chamado Paulo Freire, que ele diz mais ou menos assim: conhecimento não muda o mundo. Conhecimento muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E é interessante, né, Hugo, que muitos pensam que eu preciso ter apenas uma graduação ou uma pós-graduação e estão sempre buscando o pulo do gato, vamos dizer dessa forma. E eu achei muito interessante quando você fala que, Alberto, há 20 anos atrás, a receita continua sendo a mesma. Então, é importante deixar isso claro para quem está nos assistindo, que mais do que esperar um pulo do gato, a receita pronta, é o famoso feijão com arroz bem feito. Não existe atalho. Eu acho que toda vez que você busca atalhos para esse tipo de... dar um salto muito grande na sua carreira, ou você não estar pronto ou preparado ainda para assumir as responsabilidades, isso não tem consistência ao longo do tempo. Você pode permanecer ali durante algum tempo, mas fatalmente a falta de experiência ou a falta de profundidade em determinados temas fará com que você caia novamente. Exato. E nessa sua jornada comandando aí equipes, eu acredito que você passou por desafios de formar gestores em líderes, né? Levar a tua equipe para um outro patamar. Qual dica você poderia compartilhar conosco nesse desafio, sobretudo, de transformar gestores em líderes, por exemplo? Olha só, eu acho que o primeiro passo é você contratar corretamente. Então, você selecionou errado, você não tem condições de realmente conseguir atingir esse tipo de formação. O segundo momento seria realmente você conseguir visualizar se os valores daquela pessoa estão aderentes aos valores da organização. Perfeito. Então, se isso está realmente alinhado, aí você pode partir para uma capacitação técnica de liderança de uma determinada função e tal. Então, esses passos precisam ser cumpridos antes. Então, você escolher errado, tudo o resto que vem depois, não vai adiantar. Você vai gastar dinheiro, vai gastar energia, vai gastar tempo, vai gastar seu tempo e você não vai ter equipes de alta performance. Então, você tem um critério de seleção, de conseguir realmente atrair pessoas que estejam alinhados. Tem uma velha frase, né, que a gente contrate caráter, treina habilidades. Então, isso aí faz muito sentido para mim. Então, toda vez que eu inverti essa lógica, contratava uma pessoa que era tecnicamente excepcional e ia trazer resultados imediatos para a organização. Mas não era que ele fosse uma má pessoa, mas não tinha os valores alinhados com aquela empresa que eu estava naquele momento. Essa pessoa tinha vida curta dentro da empresa. Ela dava resultado no seu início, depois aconteceu algum problema ou com os demais, ou comigo, ou com outros pares, e saía da organização. Então, você conseguir contratar pessoas aderentes aos valores da empresa que você está, acho que é o primeiro passo. Aí depois, realmente, você consegue. Tudo fica mais fácil depois que você cumpre essa primeira etapa. Você contando me fez lembrar um cliente, dono de distribuidora, que já está no mercado há mais de 40 anos aqui na Paraíba. Ele falou: Alberto, quando eu estou numa entrevista, eu pergunto ao candidato: eu posso ligar para tua mãe para saber quem você realmente é? E é muito interessante essa sua fala dos valores, que a gente percebe que ao longo do tempo, muitos estão priorizando um bom currículo, e aí papel aceita tudo, né? Certamente, mas interessante mais ouvir você que comanda uma grande empresa e falar: Alberto, eu priorizo valores, porque o profissional a gente forma, né? A gente treina. E quando a gente fala de treinar, de profissional, todos nós precisamos de metas. Aqueles mais bem-sucedidos certamente tiveram metas que os levaram a se tornar de alta performance. E nesse aspecto de metas, como você tem desenvolvido o teu time, você que é CEO de uma das grandes empresas do Brasil, como você tem desenvolvido a tua equipe para poder que todos cresçam efetivamente nesse aspecto de metas, de liderança, de alta performance? Olha, metas e indicadores, né? Indicador é um troço difícil. Então, você conseguir realmente traduzir em um número o que realmente faz sentido para a organização,
Isso é complicado. Eu já sofri durante muito tempo em outras empresas com indicadores que nós fazíamos para cumprir tabela. Então, não necessariamente aquilo realmente faz sentido para a gente conseguir desenvolver melhoria e ter melhoria nos processos e conseguir avaliar realmente as equipes. Então, hoje eu tenho a oportunidade realmente de ter uma sensibilidade, de estar com a minha percepção mais aguçada para poder elencar, decidir ou selecionar o que realmente faz sentido para a gestão e para a melhoria dos resultados das minhas equipes. Então, o primeiro passo é você conseguir selecionar indicadores que realmente impacte nos seus processos. Então, uma vez isso definido, eu acho que não deve ser 40, 50 indicadores, a gente tem que ter poucos, mas indicadores realmente que traduzam o que está acontecendo naquele momento na organização. A segunda questão são metas. Então, como é que você negocia essas metas com a equipe, né? Eu acho que há um momento de alinhamento, tanto do liderado como do líder. Você falou em liderança aí, eu acredito demais nisso aí. Então, esse alinhamento precisa ser discutido. Obviamente, quem está liderando aquele processo, ele pode ter uma visão e uma percepção melhor da capacidade de cada liderado. Então, ele pode realmente desafiar o liderado em relação às metas. Eu costumo sempre fazer um comparativo com uma corda. Você tensiona ela dos dois lados. Se ela estiver frouxa, a empresa não evolui. Então, essa corda com o líder liderado, ela tem que estar tensionada, mas não pode estar frouxa. Senão, a empresa não anda para frente, ninguém anda para frente. Se ela estiver extremamente tensionada, a ponto de romper, colapsa a liderança. Então, aí vai da experiência e da estrada que cada um teve de você manter essa corda tensionada ao ponto que ela não rompa e não tão frouxa que desestimule também essa relação líder-liderado. Obviamente, a gente não acerta com todo mundo. Às vezes você afrouxa com um, tensiona demais com o outro. Então, como as pessoas são diferentes, não existe um tensionamento padrão para a equipe. Então, tem diretor que a gente tem que mantê-la muito mais tensionada do que com o outro. Uhum. Entendeu? Então, esse é o exercício da liderança. É você conseguir perceber quem é que tem que trabalhar com a corda mais tensionada e quem é que tem que trabalhar com a corda um pouco mais frouxa, porque senão a pessoa pode ter não vai estar se sentindo bem naquele ambiente. Liderar não é impor, né? É despertar nos outros a vontade de fazer. E essa percepção da corda, eu confesso a você que já vou implementar amanhã. Eu vou até fazer uma reunião com o meu time, já fica a dica, vou providenciar uma corda para que todos tenham até uma visão verdadeira ali do que significa isso. Porque hoje, fato é, Hugo, acredito muito que uma equipe sem liderança não funciona. Uma equipe sem metas não cresce. E uma empresa sem indicador não prospera, né? E nessa nossa jornada, a gente vai encontrando pessoas que desistem. Existe um cineasta americano, Quentin Tarantino, que ele tem uma frase que diz assim, Hugo: as pessoas não perdem os seus talentos, elas perdem a vontade de vencer. E estamos vivendo um momento onde a gente vem de uma pandemia, de pessoas com o emocional tanto quanto abalado, que elas vêm passando por um processo de demissão silenciosa. Ela vem se autodemitindo, vamos chamar dessa forma, e ela vai deixando de fazer aquilo que ela poderia fazer. No passado existia aquele termo, né? Vestir a camisa da empresa, e ela vai tirando essa camisa. E você que tem hoje centenas de colaboradores, né, ao seu comando, digamos assim, na sua visão, Hugo, o que é que você poderia compartilhar conosco para resgatar esse colaborador que, por algum motivo de estresse, de decepção, ele vem ali se anulando do processo? Como trazer novamente esse cara para o jogo? Olha, é um desejo grande meu que realmente eu conseguisse transmitir todos esses alinhamentos para a cadeia toda da empresa. Como são muitos colaboradores, então o desafio é passar para as pessoas que são diretas a mim, que esses passem para suas equipes, essas equipes passem para as outras e essa informação, esses ensinamentos sejam realmente disseminados para toda a empresa. E há falhas quando você vai transmitindo esse tipo de informação. Isso é natural, isso é normal. Eu acredito muito do seguinte: hoje nós estamos passando por várias transformações, né? Então, nossos filhos vão ter 3 profissões. Uma coisa que meu pai... Certamente. Certamente. Meu pai teve uma profissão, eu
só vou ter uma profissão, eu acho que eu acredito, né? Não sei. Mas tudo está indicando que eu só tenho uma profissão na minha vida, né? Mas essa geração, eles vão ter outras motivações, né? A pessoa vai ser um executivo e vai ser um chefe, por exemplo, né? E vai gostar de fazer outras coisas e vai realmente conseguir monetizar essas outras profissões de uma forma bem interessante. Então, são transformações que você precisa estar percebendo essas movimentações. Mas algo que eu notei que tem um impacto, tem um efeito muito interessante no engajamento, é uma palavra interessante também, no engajamento com a empresa, é autonomia. Então, a pessoa tem que ter autonomia para poder resolver as questões. Porque senão o trabalho fica muito mecanizado. E a autonomia, quando você dá autonomia, você precisa dar treinamento também, senão a pessoa faz de qualquer jeito. Então, uma vez que você deu um treinamento, tem um alinhamento e deixa a pessoa resolver, você tem que ter a consciência que essa pessoa vai resolver melhor do que o que você resolveria esse assunto, ou pior do que o que você resolveria esse assunto, mas nunca igual. E você tem que estar preparado para esses dois extremos. Ela vai resolver melhor do que você. E pode resolver pior do que você. E está tudo bem. Você tem que saber que está tudo bem. E a pessoa tem que saber que se ela errar ou resolver, ela vai ter que corrigir. Ela tem que sentir o frio na barriga, a responsabilidade. Se ela faz um serviço mecânico sempre, que não tem impacto no dia a dia ali, a pessoa tem que saber, você vai fazer isso, vou. E se der errado, vai dar um impacto grande financeiro e tal, não sei o quê. Então, não erre. Tente não errar. Você sabe, você foi treinado, tal, não sei o quê, a pessoa assumir as coisas. Então, essa autonomia é importante. Então, quando você consegue dosar essa autonomia, claro, cada um com as suas devidas responsabilidades. A autonomia que você dá para um estagiário não pode ser a mesma autonomia que você dá para um diretor. Então, é isso que você precisa saber dosar, mas tem que dar autonomia. O estagiário tem que ter o seu nível de estresse, o seu nível de autonomia. Ele tem que saber que aquela atividade que ele está fazendo pode dar um problema. Ele está contribuindo para um problema ou para uma solução. Então, eu acho que isso causa um comprometimento, faz com que a pessoa venha no sábado para ver uma concretagem numa obra, para aprender. Então, isso é um aprendizado. Então, essa autonomia faz com que as pessoas façam mais do que está escrito no papel. Se doem mais do que o que está escrito ali. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu imaginava que teríamos um conteúdo de altíssimo nível, pessoal. Mas eu já estou surpreso. Temos ainda mais um bom tempo para conversar, mas eu quero te agradecer mais uma vez, Hugo, por estar aqui compartilhando. É muito bacana, eu confesso a você que o Visão de Valor, ele nasceu com esse intuito, de trazer quem está aqui na Paraíba, sobretudo, que faz acontecer, porque você que nos assiste aí, ó, às vezes a gente fica buscando cases de pessoas que estão vivendo um outro Brasil. Eu acompanho o João Adib da CIMED e ele fala que o Brasil é um país de outro Brasis. Então a gente encontra em cada cidade, em cada estado, em cada região. Então o Visão de Valor nasceu com esse objetivo de trazer pessoas, assim como você, que vivem, sobretudo, que são laboratórios das próprias ideias. É isso que eu acho mais fantástico. Ao longo dessa sua jornada, Hugo, você que é de Fortaleza, até nos bastidores conversávamos aqui, disse, Alberto, se eu pudesse escolher um estado para ter nascido, certamente eu escolheria a Paraíba. Ao longo dessa sua jornada, com tudo que você adquiriu, o que é que você poderia compartilhar para quem nos assiste? Ainda mais, obviamente. Dicas, sabe aquelas dicas práticas que as pessoas possam já dizer, cara, eu vou fazer isto amanhã? O que você poderia compartilhar aqui para a gente? Alberto, sim, eu acho que eu poderia dizer algo que eu estou passando atualmente, né? Então, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de carreira e à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando teimoso, né? Algumas coisas cristalizam na sua mente e você acha que aquilo... Não, eu sempre fiz dessa forma, aquilo ali é o certo e tal, sempre deu certo comigo e tal, e eu vou seguir nessa... E isso tem mudado. Então, eu acho o grande desafio hoje dos gestores é você ter a capacidade de desaprender algumas coisas. Opa, calma aí. Capacidade de desaprender. Anota isso aí. Capacidade de desaprender. Isso é um tema... Não é fácil, não. É um tema difícil, é uma reflexão interessante. É como... Eu estou encarando as coisas como se eu tivesse um limite
para absorver conhecimento. E para eu conseguir aprender coisas novas, eu preciso tirar algumas coisas velhas que não faz mais sentido hoje. Boa. Então, coisas que eu aprendi no início da minha carreira, que eu sempre fiz como lema, que isso aqui, mas é assim, até questão de liderança mesmo, né? Então, atitudes de liderança, isso não faz mais sentido hoje, né? Então, você tem que se atualizar, ver opiniões diversas, ver o que está fazendo mais sentido, o que está realmente fazendo efeito. Então, você eliminando coisas que hoje não são mais práticas. Então, você ter essa capacidade de desaprender para aprender coisas novas, para mim, é muito difícil. Para mim, é muito complicado. Que você vem realizando, eu gosto muito da palavra realizar, você vem realizando ao longo da carreira muitas coisas profissionalmente. Você vem realizando, conquistando, realizando, e depois, o troço que está dando certo, você não precisa ficar mudando. Mas não é bem verdade. Então, podia estar melhor em algumas questões, você podia estar impactando mais gente, você podia estar formando mais pessoas. E o mundo gira demais, né? Então, as pessoas que você impactou positivamente, que hoje não estão mais com você, mas você encontra lá na frente de novo, ele lhe ajuda. Eu acho que essa sinergia, esse movimento, essa energia é muito interessante, sabe? Isso aí, eu tenho conseguido fazer algumas coisas nesse sentido e o resultado está sendo satisfatório, na minha opinião. Eu acho que eu tenho conseguido ter consciência de que você deixar para trás algumas questões e colocar coisas novas, mais adequadas a essa geração, essa turma que está chegando aí, esses novos líderes, inclusive, eu acho que é o que está fazendo sentido para mim. Essa é a dica. Desaprender para aprender. Maravilha, desaprender para aprender com Hugo Montenegro. Hoje, Hugo, na Aliança, são quantos colaboradores? A gente está hoje com um pouquinho mais de 500 colaboradores. 500 colaboradores. Total, né? Diretos, vamos dizer assim. E a visão para 2023? Essa é uma pergunta que está fora do script. Eu tenho buscado conversar muito com vários empresários, porque eu acredito que nós teremos um ano tão desafiador quanto nós já tivemos até aqui, certamente, mas eu queria ouvir do Hugo a visão para 2023. Olha só, mesmo antes das definições das eleições, que é o principal evento que marca muita coisa, muitas decisões empresariais, inclusive, a gente já previa, a gente já tem um plano de 2023, 24, 25, meio que já direcionado, pronto, né? Então, nós já prevíamos um ano mais complexo, mais complicado, principalmente em termos fiscais para qualquer governo que viesse a assumir, e a gente já havia definido um planejamento para 2023. Então, realmente, a gente tem uma perspectiva positiva, já resguardando todas essas interferências e todas essas questões. Por quê? A questão macroeconômica é um fator. Existem outros fatores que faz sentido para uma organização. Então, o lançamento de um produto, ele não tem pura e simplesmente o objetivo financeiro. Ele tem um objetivo de impacto numa sociedade, que aí você falou, en passant, sobre o tema ESG, que faz parte também dessa estratégia. Então, você tem um impacto social, ambiental, um impacto na vida das pessoas. Isso é um plano que não é de curto prazo. Esse retorno, ele vem de médio e longo prazo. Você tem que plantar hoje. Eu não posso parar um ano por conta de uma eleição. Então, a gente segue, a gente vai seguir. E vai seguir como a gente sempre seguiu, com passos talvez não tão longos, mas muito firmes. A gente sempre sobe 1, 2 degraus, para não ter que descer 3 lá na frente. Então, melhor do que dar um pulo de 4, de 5, buscar atalhos, como a gente falou, isso não é a nossa estratégia. A gente quer subir 1, 2, mais firme, mas sempre subindo, constante. E isso foi o que construiu a história da empresa até hoje. Então, uma empresa que tem uma forte credibilidade, uma história que as pessoas têm muita confiança, foi dessa forma. Em qualquer momento ou ciclo da economia, a gente sempre teve a mesma postura. E eu acho que isso é um grande valor da organização. E a gente vai seguir nessa. Maravilha, maravilha. Não existe atalhos. Hugo Montenegro, quero te agradecer pela sua disponibilidade, estar participando hoje em nosso Visão de Valor. Conteúdo riquíssimo desde já. Muitíssimo obrigado. E queria que você desse uma mensagem final para quem nos assiste. Bom, eu estou extremamente lisonjeado por estar aqui conversando com você, né? E queria deixar para todos que eu acho que a perspectiva que a gente tem
da vida e dos negócios, elas não são separadas, elas são juntas. Então, quando você coloca essas questões no mesmo prisma, no mesmo foco, eu acho que isso faz sentido. E como você falou, é aquele lema, não existe atalho. Eu acho que a gente tem que ter consistência. Um dia de cada vez, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente chega lá. Maravilha! Meninos e meninas, senhoras e senhores, você que acompanhou o nosso Visão de Valor, muito obrigado pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais e se prepare que traremos ainda mais conteúdos com visão de valor para você. Hugo Montenegro, muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.